Hi everybody, how's it going? E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a como ler os anos em inglês. Ler os anos em inglês não é uma tarefa difícil, desde que você saiba algumas regrinhas. Em geral, em inglês, os anos são lidos de uma maneira diferente do português. Então hoje eu vou te passar quais são os passos que você deve seguir para entender e também para ler os anos em inglês. Alright? Então, let's check it out! A maioria dos anos em inglês são lidos de 2 em 2 números. Então, como que a gente faz? É simples. Você pega o ano, divide ele ao meio e lê de 2 em 2 números. Por exemplo, 1990. A gente lê 1990. Se eu quero falar, por exemplo, 2010, eu digo 2010. 2011, 2011. 2015, 2015. Estão vendo como é fácil? Então você faz o quê? Você divide o ano, lê o primeiro número e lê o segundo número. Vamos pegar mais alguns exemplos então. Se eu quero dizer 2022, 2022. 2024, 2024. 2025, 2025. Agora, se o penúltimo número do ano for um zero, você vai ler ou. Como assim? Vamos pegar aqui, por exemplo, 1908. A gente vai ler 1908. 1504, 1504. Ok? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai ler os anos em inglês. Como que a gente faz? A gente divide o ano em duas partes e lê de 2 em 2 números. E se a segunda parte começar com um zero, para esse zero a gente fala ou. Então, quando eu digo que essa primeira regra vale para a maioria dos anos em inglês, é porque tem exceções. A primeira exceção, pessoal, é para os anos correspondentes aos milênios. Por exemplo, o ano 1000, o ano 2000. Para esses anos que correspondem aos milênios e os seus primeiros 9 anos, a gente lê o número por extenso, de maneira longa, de maneira cheia. A gente não faz essa divisão que a gente viu na primeira regra. Por exemplo, se eu quero falar o ano 2000, eu falo 2000. 2001, 2001. 2002, 2002. 2005, 2005. 2008, 2008. E 2009, 2009. Ok? Então, para os anos que representam os milênios e para os seus 9 anos seguintes, nós os lemos na forma completa, na forma por extenso. A única omissão que você pode ouvir às vezes é em relação ao and. Você pode ouvir, por exemplo, 2005 ao invés de 2005. 2006 ao invés de 2006. 2008 ao invés de 2008. Então é só ter em mente que às vezes esse and pode ser omitido na fala. Agora, se eu disse para vocês que os anos que correspondem aos milênios e os seus 9 anos seguintes são lidos por extenso, quando a gente tem o 10º ano após o milênio, volta para a regra geral. A gente lê de 2 em 2 números. Então, voltando ao ano, por exemplo, de 2009, que eu falo 2009, quando eu chego em 2010, eu volto lá para a regra geral. Eu falo de 2 em 2 números. Então, 2010 fica 2010. 2011, 2011. 2012, 2012 e assim por diante. Agora, para fechar, a gente tem que ver aqueles anos que correspondem aos séculos. Por exemplo, o ano de 1200, 1500, 1600, 1900. Como que a gente faz para ler esses anos? A gente converte esses anos em centenas. Como assim? É fácil, olha só, pessoal. É como se a gente aplicasse aquela primeira regra. A gente divide o ano, fala o primeiro número e acrescenta a palavra 100. Por exemplo, se eu quero falar o ano de 1400, fica 1400. 1500, 1500.
Você pode falar assim também, para deixar claro que você está falando de anos. Você pode acrescentar a expressão the year antes do ano. Por exemplo, o ano 1700, você pode falar the year 1700. O ano 1800, você pode falar the year 1800. E o ano de 1900, 1900, ou você pode acrescentar o the year antes, ficando the year 1900. O ano de 1900. Ok, pessoal? Então, fazendo um resumão para vocês disso. Para ler os anos em inglês, geralmente a gente divide o ano e lê de 2 em 2 números. 2015, 2015. 2018, 2018. 2023, 2023. 2024, 2024. 2025, 2025. Então você divide e lê de 2 em 2 números. Lembrando que se tiver um zero ali no penúltimo número do ano, para esse zero você lê ou 1805, 1805. Para os anos equivalentes aos milênios e os seus primeiros 9 anos, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 até 2009, a gente lê o ano por extenso. 2005, 2005. 2007, 2007, até 2009, 2009. 2010 a gente já divide e lê de 2 em 2 números. Então, 2010 fica 2010. E para os anos que correspondem aos séculos, a gente converte eles em centenas. Como assim? A gente divide o ano, lê o primeiro número e acrescenta a palavra 100. Por exemplo, 1200, 1200. 1300, 1300. 1800, 1800. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito. Thank you so much for watching. I'll see you guys next time.